Tira a caixote aí, rapaziada. Joga ali, ó. Coloca. Esse daqui é o mais mal educado que existe. É? Terrível. Aí, tá. Sua fama é essa, mal educado. E aí? Nós vamos prender os flanelinhas. Nós vamos prender todos eles. Nós vamos tornar isso um crime nacional. Quando a gente vê um flanelinha, a gente vai automaticamente ver um bandido. Você entendeu? É isso. Ponto. Você entendeu? Gabriel Piauí. Quem é Gabriel Piauí? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu sou um cara que não sabe falar muito bem sobre si mesmo. Gabriel Piauí é um jovem de 26 anos, com alma de velho, professor, ativista político, um cidadão que é o melhor do seu país. Eu acho que é isso. Nesse momento, essa é a definição que mais me representa. E como surgiu esse Gabriel Piauí que a gente, pelo menos que eu conheci na rede social, que está lá fazendo os vídeos contra os flanelinhas, dando as suas opiniões, às vezes polêmica para algumas pessoas, porque sempre tem um ponto-chave. Tem a gente cidadão comum, mas tem o Gabriel Piauí, que você disse, ativista político. Quando surgiu esse Gabriel Piauí, não só um cidadão comum, mas também um cara representando alguém na sociedade? Esse Gabriel Piauí, ele sempre existiu. Eu penso que, quando eu olho para a minha trajetória, né, eu penso no meu ensino médio quase todo dia. Por quê? Porque o que eu me tornei hoje, publicamente, é o que eu já sou há muitos anos para quem me conhece desde lá de trás. Eu fico pensando assim, será que os meus colegas do terceirão veem esses vídeos? Será que eles conseguem enxergar, né? E eles vão falar assim, caramba, os anos passaram, esse cara ficou careca e ele não mudou, porque eu defendo as mesmas bandeiras, as mesmas coisas, entendeu? Tá bom, não totalmente as mesmas coisas, mas os mesmos princípios, tá? Isso surge lá atrás, meus 16, 17 anos, e teve uma pausa disso, uma pausa de atuação. Eu foquei em outros pontos da minha vida, como, por exemplo, minha formação, o esporte no qual me dedicava, que foi o futebol americano. Fui atleta, joguei por 7 anos. E aí tem a retomada. Mas não uma espécie de nova retomada, uma nova jornada se inicia. Não. Eu só peguei todas as minhas opiniões, a dica, a mando, a orientação da minha família e coloquei em vídeo. Por muito tempo falei sozinho, como qualquer um que começa na internet do nada. Só que isso foi gerando interesse, foi gerando curiosidade, foi gerando conexões. E aí que eu falo que a parte mais importante de tudo são as conexões que você cria. Isso foi me levando para certos caminhos. De tal maneira que hoje você e muitas outras pessoas conhecem essa essência rebelde que mora dentro de mim. Eu falo assim, eu sou um cara conservador, de princípios conservadores, mas entendo que nesse momento eu estou vivendo um momento que necessita de uma revolução. Isso não se trata de ser de esquerda, porque eu não sou de esquerda, eu abomino qualquer ideal de esquerda e tal. Assim, não tenho a menor identificação. Mas eu falo de revolucionar no sentido de mudar as coisas que estão erradas, e elas precisam ser mudadas para já. Conservador é um conceito de você avançar, porém, com calma, com parcimônia, com tranquilidade. Só que nós estamos vivendo um problema ético, moral, institucional, financeiro no nosso país tão grande, são crises tão profundas, que elas precisam ser resolvidas rápido. Não dá para aplicar princípios de conservadorismo aqui, entende? A gente tem que ir para cima disso o quanto antes. E a gente precisa fazer mudanças bruscas, tá? A gente precisa fazer mudanças bruscas no nosso sistema político, principalmente, como um todo. Porque só assim a gente vai conseguir estabelecer essas mudanças. Eu vejo isso e eu vejo isso como uma urgência do nosso país. Você acha possível essa mudança aqui no Brasil a curto prazo, a médio prazo, ou é um trabalho a muito longo prazo? Porque, às vezes, você falando de conservador, as pessoas querem ligar você ao Bolsonaro.
quando você fala de revolução, algumas pessoas que vai pegar um cortezinho e falar, ele apoia a revolução, e na verdade ele é de esquerda. É possível no Brasil, onde muitas pessoas às vezes nem sabem o que é política, ou não tem conhecimento, ou vota porque alguém mandou votar, você consegue enxergar um caminho para que lá na frente, ou não é tão longe assim, Luan, de mudar esse sistema no Brasil, essa forma que a gente enxerga a política, dar uma forma nova de fazer política? Essa é minha luta, tá? Eu acredito sim, acredito que seja possível, acredito que médio e longo prazo, tá? Respondendo a sua pergunta. Acho que essas coisas não se dão da noite para o dia, porque a gente precisa ter uma melhora no nosso capital humano. Então, por exemplo, você precisa de mentes brilhantes no Brasil. Mentes brilhantes vão ensinar novas mentes, que serão potencialmente brilhantes, tá? Só que hoje o que a gente tem? Uma fuga de capital humano para o exterior. Todo mundo que tem uma alta inteligência, projetos assim brabos para nosso país, eles pegam seus projetos, sua inteligência e vão para fora. Eles vão desenvolver lá fora. Eles vão replicar tudo aquilo que eles aprenderam lá fora e desenvolver o país alheio. Por quê? Porque o nosso país hoje não dá condição para essas pessoas fazerem as suas coisas aqui dentro. E é óbvio, você tem recursos, você sabe para onde ir, você sabe de onde você veio, você tem tudo isso muito situado. Você é inteligente, você não vai ficar aqui. Você sabe que você bater de frente com o sistema aqui é dar murro em ponta de faca. Você entende? Então, essa fuga de capital humano qualificado do Brasil deixa a gente nessa situação, onde a gente fala conservador, o cara liga a gente ao Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro nem conservador é. Né? A gente fala de revolucionar, o cara tá falando de comunista, sabe? Isso, não. Assim, são conceitos distintos, conservador e revolucionário. Então, para ficar mais claro para quem nos ouve, acho que nós temos que fazer uma revolução conservadora. Revolução conservadora. Entendeu? É isso. Como seria basicamente, resumindo assim, ou pelo menos um conceito? Pautado em ética, moral, bom costume, nós extirparmos todo o lixo da nossa sociedade. O que é o lixo da nossa sociedade? Político corrupto, tá? Político corrupto precisa ser extirpado. E esse é um ato revolucionário. Por quê? Porque eles estão lá há muito tempo. Muito tempo. Tirá-los de uma vez, como uma limpa, tá? Como se fosse uma faxina, é um ato revolucionário. Você fazer o brasileiro entender, e aí nós podemos discutir a maneira como isso será feito, tá? Eu tenho uma visão um pouco mais contundente em relação a isso. Eu acho que a gente impõe, normaliza e tira fora essa imposição, porque daí fica algo natural. Ordem, sabe? Quantas vezes você está na sua casa e você escuta um som de uma música de um folgado invadir a sua casa sem você convidar, né? Na minha casa, por exemplo, em alguns momentos nós temos que fechar a janela, ficar no calor, né? Para abafar o som, porque tem gente na rua fazendo algazarra. Aí a gente tem que ir lá fazer todo aquele processo, sabe? Que se você depende do Estado hoje, é burocrático, entendeu? O policial vai, mas aí se não é o estabelecimento que está com a música, é o cara de fora que botou a caixa dele de som na frente do estabelecimento, aí o estabelecimento não pode fazer nada. Aí o cara desliga a caixa quando a polícia vai, mas a polícia vai embora, ele liga a caixa de novo e a polícia não vai fazer 2 atendimentos do chamado daquela... Sabe, é uma coisa assim, cara, que é desgastante, entende? É o flanelinha, tá? É o flanelinha que vem te cobrar e tal, que não sei o quê, e a população vai simplesmente aceitando, tal como aceitou os corruptos, tal como aceitou tudo, tal como aceita há anos que se você é inteligente, você não pode morar no Brasil, inteligente, capaz, produtor, empreendedor, você não pode morar no Brasil porque não dá para empreender aqui no Brasil. Então a gente vai aceitando muitas coisinhas e no final a gente vê esse poço de fezes, digamos assim, que o Brasil se tornou. Então, no que tange a mudanças rápidas em relação a isso, eu acho que é um processo revolucionário. Você citou há pouco que, para você, o Bolsonaro não é conservador. Por que você tem essa visão?
Essa visão é uma visão que eu estabeleci recentemente, tá? Eu fui bolsonarista durante 9 anos. Eu ajudei o Bolsonaro a se eleger criando memes para o Bolsonaro na época que eu estava no ensino médio. Então eu fazia muitos memes e compartilhava muitos memes também do Bolsonaro, ajudando assim a popularizar. Isso foi final de 16, tá? Finalzinho de 2016. Sim. Ele era deputado federal, nem falava-se sobre presidência ainda. Fiz vários memes, alguns memes meus ficaram bem conhecidos. Tá. Elegemos o Bolsonaro. Eu tive uma quebra aí nesse meu movimento com política para me envolver com as minhas coisas. Formação, me dedicar ao meu esporte. Você é formado em quê? Desculpa. Sou formado em educação física. Legal, tá bom. E aí eu retomo essa vida política depois disso para expressar minha opinião e tal. E, cara, eu larguei a política, né? Dessa pausa eu era bolsonarista. Não fiquei acompanhando política, não estava inteirado nesse meio mais. E aí eu volto. Se eu volto de onde eu parei. De onde era? Bolsonaro. É o mesmo Bolsonaro, mas não é o mesmo barco, não é a mesma casa, não são os mesmos marujos, mas ainda é o Bolsonaro, vamos embora. Essa era a minha mente. E aí, nesse meu novo processo, agora mais velho, mais consciente, mais atento, fui me ambientando, fui bem acolhido, tá? Na ala bolsonarista, fui bem recepcionado, as pessoas tinham um bom relacionamento comigo. Eu tinha, né, bons relacionamentos com parlamentares do Partido Liberal, senadores, enfim. Até que um fatídico dia chega na minha vida, que é um debate num canal desses 30 contra 1, aí 20 contra 1. Certo. Onde eu debato com o Arthur Duval. E aí o Arthur... você estava ali entre os debatentes contra o Arthur. Sim. O Arthur me faz questionar algumas coisas. Eu levo esses questionamentos para casa e penso estar do lado da verdade, sendo um bolsonarista, e falo, vou refutar ele em vídeo. E eu começo a pesquisar tudo que ele me manda. E aí e eu vou pesquisando. E aí sabe quando você não encontra resposta para dar de volta? Ali você tem que ter o senso crítico. Ali você tem que dar o seu braço a torcer. Faz pouco tempo, então. Foi recentíssimo. Esse quadro de 20 contra 1, 30 contra 1 é pouco tempo, então faz recente. Foi em novembro do ano passado. E tem esse vídeo disponível na internet? Tem sim. Em novembro do ano passado eu tive esse debate com ele. O debate aconteceu no início de novembro. O vídeo só sai lá no final de novembro, sim. Mas esse processo já estava acontecendo comigo, né? Depois do debate, acho que menos de uma semana, o debate foi no sábado. Na quinta-feira eu já tinha concluído que o que eu estava defendendo durante 9 anos era nada mais nada menos do que um corrupto qualquer fisiológico do centrão, que não representa nenhuma vertente da direita, nenhuma, tá? E que seu discurso de moralidade, de ética, de bons costumes, é pura hipocrisia. Então, o Arthur deu um start, ele deu uma luz aí para você, mas você, baseado nas suas pesquisas, decidiu que o que você defendia ou acreditava realmente não era de acordo com o que você pensa hoje. O Arthur, na verdade, trouxe os fatos, né? Eu queria refutar os fatos. Mas fatos são incontestáveis, fatos são fatos. E eu só não sabia desses fatos, só não tinha ciência. E isso está muito ligado à minha, digamos assim, à minha má formação política, que é justamente esse ponto que nós estamos falando aqui. Hoje eu vejo o cara que defende o Bolsonaro como alguém que ele não entende conceitos políticos, ele não entende como a política de fato funciona, ou ele entende muito bem e está levando uma grande vantagem, ou estima levar uma grande vantagem com o capital político do Bolsonaro. Entendi. Tá? Ele entende que a população brasileira, da noite para o dia, não vai ter uma consciência política aguçada e que vai continuar elegendo o Bolsonaro e que vai continuar dando seu voto de confiança nele. Então, essas pessoas mal intencionadas, elas preferem subir nessa garupa para crescer politicamente. Ainda que aquilo
para ela, não faz o menor sentido do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, ou até mesmo ideológico. E essas pessoas aproveitam disso e, mano, faz do Bolsonaro, né, a sua carona, a sua grande carona aí pro sucesso político. Eu não acho que isso vale a pena. Tá? Uma vez que aquilo não está... Qualquer coisa, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, pode ser o MBL, pode ser qualquer coisa. Se aquilo não está ideologicamente alinhado com você, moralmente alinhado com você, por que você está ali? Sabe, não faz sentido. Não faz sentido. E aí, essa má formação política, que é a coisa que eu acho que transfere votos para o Bolsonaro quase em 80% dos casos, é o que a gente busca combater. Você tem noção? Eu fui para um debate com o Arthur, onde ele cita a nomeação de um PGR, no qual eu não sabia o nome desse PGR. Eles falavam muito de Aras. Quem é Aras? Não sei, nunca não tinha ouvido falar desse cara. Como é que eu vou debater uma coisa que eu não tenho ideia do que é, mano? PGR. O que faz um PGR? Eu sei que PGR é Procurador-Geral da República, mas qual a função específica do PGR? O que o PGR faz? Cara, quando você começa a se perguntar tudo que uma frase, por exemplo, o que você acha do Augusto Aras ter sido nomeado para PGR? Você tem que se perguntar quem é Augusto Aras, e aí você faz uma pesquisa. Se você não sabe exatamente o que é PGR, procure o que é PGR e o que um Procurador-Geral da República faz. Isso já vai te dando norte, isso já te mostra assim, tipo, pô, agora eu sei o que é, eu sei quem é esse cara. O Bolsonaro nomeou esse cara? E aí você vai ligando com todos os outros fatos nesse mesmo modelo, pesquisando a cada termo, cada coisa. O Aras é garantista. O que é garantista? O que é garantismo? Qual é o oposto de garantismo? Né? Que é punitivismo, no caso. Então, você vai procurando, você vai entendendo, você vai falando, caramba, mano, fomos enganados. E aí você descobre que o Bolsonaro, ele nunca, em nenhum momento do governo dele, ele de fato aplicou aquilo que ele disse que faria. Né? Ele representou a imagem que ele construiu. Você sabia, inclusive, que no governo Bolsonaro, muitas leis feministas, digamos assim, foram aprovadas? E assim, posso falar? Isso nunca foi projeto de campanha dele. Tá entendendo? Assim, quando você diz leis feministas, é basicamente para o movimento feminista ou que vai beneficiar o movimento feminista? São leis que, em tese, favorecem ali, tipo, as mulheres em relação a homens, por exemplo, né? Certo, entendi. Tipo, é isso, você cria... Porque assim, eu vejo assim, homens e mulheres são diferentes, são corpos diferentes, sistemas hormonais diferentes, mentes diferentes, instintos primitivos diferentes. Mas nós somos todos cidadãos. Nós temos que ter os mesmos direitos e deveres, certo? Uma pequena diferenciação aqui para suprir uma pequena diferenciação que existe entre nós, por exemplo. Sim, eu acho que a mulher ela tem que ter sim o auxílio maternidade lá e tal, ela tem que poder ter o seu tempo fora, né, ter seus direitos garantidos em relação a isso. E é isso, pô. O homem não gesta, entendeu? Em contrapartida, eu acredito sim que o homem ele tem que ter um pouquinho mais de tempo, né, com a família dele quando o filho nasce. O prazo que o homem tem para isso é muito pouco, né? Então, eu acho que algumas coisas podem ser calibradas, pode haver a diferenciação de uma coisa ou outra, mas não da maneira como for feita. Então, eu acho que é por aí. E isso é só mais uma das coisas que eu coloco como uma espécie de estelionato eleitoral. Tá entendendo? Porte de armas, por exemplo. Eu não tô armado, cara. O cara fez um decreto frágil, entendeu? Que poderia ser derrubado. E poderia ser melhor, na sua visão? Ele poderia ter mais flexível, passado por projeto de lei, entendeu? E ter feito um projeto de lei para aprovar o porte de armas aqui no Brasil. Na sua opinião, por que você acha que o Bolsonaro ele realmente não era de direita e se aproveitou? Ou ele foi influenciado e mudou? Ou ele viu alguma coisa lá que favorecia ele e mudou? Porque aí a visão de opinião minha, ainda parece que ele é o maior nome da direita ainda hoje. Pelo menos popularmente, quando você fala direita, você lembra do Bolsonaro. Você concorda com isso? Se ele ainda é o maior nome da direita, pelo menos popularmente, não que você concorde com
ele ser o grande representante, e se ele se perdeu ou se realmente foi sempre mal intencionado. Qual a sua visão, basicamente, sobre isso? Eu vejo que o Jair Bolsonaro, o clã Bolsonaro como um todo, eles são o maior nome do centrão que se auto-intitula direita. Então, sim, eles arrotam que são de direita, mas não, eles são de centro, tá? Essa política suja de centro que é feita no nosso país hoje. Como que eu vejo a situação? Eu vejo que o Bolsonaro... Aí que tá. No princípio, eu era muito novo. Talvez eu estivesse sendo ingênuo naquela época, acreditando que ele tinha das melhores das intenções, né? Das intenções das melhores, perdão. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei que morava no coração do Bolsonaro. Se ele tinha intenção, e aí o filho fez cagada, o Flávio fez cagada, estava envolvido o gabinete dele com esquemas de rachadinha, né? Movimentações muito incomuns para um gabinete de um deputado estadual. Foi feita investigação, milhares de manobras foram feitas para essa investigação não rolar do jeito certo, e aí a gente chega nesse ponto do tipo, tem prova? Não tem prova? É absurdo aqui no Brasil como as coisas acontecem, tá? Tudo que é processual aqui no Brasil no meu ponto de vista, é ridículo, tá? É ridículo. Aqui, mérito, tanto faz, entendeu? Tanto faz. Tipo assim, eu pego o seu celular para filmar um assalto, corro para mostrar para a polícia. Olha, polícia, fulano de tal estava assaltando. Aí o policial fala, esse celular é seu? Aí você fala, não. Eu falo, então essa prova não vale. Então, tipo assim, o roubo não aconteceu. Burocrático, tudo muito burocrático. Eu não consigo... Tá aqui, ó. Não, mas essa prova não vale. Entendi. Por que não vale? Porque esse celular não é seu. Você roubou esse celular pra filmar. Entendi. Vou prender você. Entendeu? Entendi. Tipo assim, então é bizarro, cara. O Brasil é isso. Então, aí que tá. Ele tinha das boas intenções, as melhores intenções para o nosso país e foi brecado, teve que se vender ao sistema para salvar o filho, ou ele sempre foi o cara que, tipo, né? As coisas mostram, aí você vê declarações do Ciro Gomes, de que o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina, né, do auxílio combustível, há muito tempo. Isso segundo o Ciro Gomes. Ciro Gomes, e o Ciro Gomes prova, e o presidente Bolsonaro não processa ele. Não processa ele por calúnia. Não processou quando era presidente, não processou agora, não processou em momento nenhum. Para mim, se o cara fere a minha honra, publicamente, do jeito que é feita, em campanha eleitoral, principalmente, expondo para o Brasil todo que eu sou um bandido e eu não sou um bandido, que ele pode provar que eu sou um bandido e eu não vou atrás e eu não processo, é porque tem rabo preso. É tipo assim, não mexe porque vai feder mais, entendeu? É isso, essa é a minha opinião. Então, sim, olhando hoje com uma visão um pouco mais madura em relação a essa questão política, possivelmente o Bolsonaro sempre foi esse cara de centrão, sempre foi esse aproveitador, sempre foi esse passador de perna, sempre foi esse cara que se aproveitou do cargo para tirar vantagens e privilegiar os seus. É o que eu vejo hoje. Então, não sei, talvez o Bolsonaro nunca tenha sido um salvador, a gente só não olhou direito porque estava desesperado. Hoje você é do MBL, Sim, sou do que Movimento Brasil. Fundou um partido chamado Missão. Isso. Você acha que existe alguma possibilidade da direita se unir na questão do MBL, junto com os bolsonaristas, junto com a galera que nem é bolsonarista, nem é do MBL, contra o Lula? Ou é possível existir uma direita que não seja ligada ao Bolsonaro e ainda assim vença o Lula nas próximas eleições, vença essa ala da esquerda, PT, PSOL? Existe alguma chance de ter uma união na direita ou esse papo de que a direita é rachada é só uma narrativa? Olha só, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei se eu poderia dizer isso como um porta-voz, mas eu vou dizer isso como um membro ativo e ultra participante, tá? Ou vai ser do nosso jeito, ou não vai ser do jeito de mais ninguém. Quando você fala nosso jeito, o jeito do Partido Missão sobre os nossos ideais. A gente não vai apoiar corrupto, a gente não vai trocar um bandido pelo outro, entendeu? Eu não vou
negar o 13 e aceitar o 22. Não. É 14 ou nada. 14 é o número do Missão. Exato. Para quem não sabe. É 14 ou nada. E aí eu vou dizer uma coisa aqui muito clara. A direita unida. A direita vai se unir. Mas quem? Os eleitores de direita. As pessoas que foram enganadas por Jair Bolsonaro, as pessoas que foram assim, roubadas pelo maior pilantra que teve na história desse país, que é o Lula, essas pessoas elas vão olhar para nós, elas vão falar, beleza, esses caras estão de fato fazendo e defendendo aquilo que eles acreditam. Partido ilibado, novo, sem nenhum escândalo de corrupção, um movimento que arranca da própria carne para não apodrecer o corpo todo, como foi o exemplo aí. Nós temos exemplos ao longo da história, eu nem sei se eu posso ficar citando aqui, mas pessoas que se envolveram com corrupção, que nem foram provados os esquemas de corrupção dessas pessoas, mas para nós era nítido que aquilo era corrupção e que eventualmente isso ia ficar provado algum dia. Então, ó, tchau, porque você queima a gente. Você sabe o que é para um movimento, não para um partido, para um movimento, você arrancar um cara que é parlamentar, um cara que tem gabinete, um cara que aloca parte do seu movimento no gabinete? Cara, isso para um movimento é tipo, é sangrar, entendeu? É perder parte de si, se desmembrar. E a gente fez isso sem pestanejar. Foi assim, ó, tá envolvido? Tum, corta a mão. Tipo assim, literalmente uma palavra bíblica que diz assim, se seu olho te faz pecar, arranque-o. E foi isso que aconteceu. E é isso que acontece. Eu fui do PL. Sabe quando isso aconteceria lá? Não aconteceria? Nunca. Isso nunca aconteceria no PL. Por que você acha que não? Porque nunca ia arrancar um mandatário, um cara que recebe emenda, um cara que aloca gente em gabinete, um cara que destina cargos públicos para determinado, né, para um X número de pessoas. Eles nunca iam perder esse cara em nome da limpeza do partido. Porque isso não importa para eles. Porque o líder deles é o Valdemar Costa Neto, um mensaleiro, bandido, que foi preso junto com José Dirceu no esquema do mensalão. Porque eles alocam todos esses tipos de canalhas dentro do partido deles. Você entendeu? Não é um valor para eles. Permanecer limpo não faz parte da política deles. Esses caras são considerados a direita brasileira e eles não são. A gente tem que deixar isso muito claro. Então você vai falar assim, a direita vai se unir? Não, a direita vai. O cara que vota no Bolsonaro porque acredita nas bandeiras, mesmo o Bolsonaro tendo traído todas elas e ele só não conseguiu enxergar isso ainda, esse cara um dia vai votar na gente. Porque ele vai entender que nós levantamos essas bandeiras desde lá de trás, roubaram essas bandeiras da gente, falando que eram eles que levantavam essa bandeira, tá? E deixaram todo o povo que esperava que essas bandeiras fossem representadas na miséria, olhando, na expectativa do tipo, e aí? E aí? O Bolsonaro teve 4 anos. 4 anos para fazer uma reforma nesse país. No que muitos julgam um período ruim para isso, que era o período pandêmico, e eu discordo completamente. Era o melhor momento. Talvez não para alavancar financeiramente o país, mas para fazer reformas ali dentro, institucionais e tal. As principais bandeiras, então, do Partido Missão é basicamente as bandeiras da direita que a gente conhece hoje popularmente. Quais são as pautas do Missão? Bom, a gente pode chegar aqui nas pautas principais, vai? Principais, perfeito. Vamos lá. Nós temos a pauta de rever o Pacto Federativo, tá? Existem cidades que não deveriam existir, entendeu? Que elas têm Câmara Legislativa, elas têm prefeito, você tá entendendo? Tem todo um sistema político por trás dessas cidades, elas recebem emendas, né, do governo federal, tipo, elas ganham dinheiro de outros estados, basicamente, para existir, para sustentar tudo aquilo, todo aquele processo político ali, e ela está consumindo grana, velho. Ela está consumindo grana e não está produzindo. São estados extremamente pobres, ou cidades extremamente pobres, com IDH extremamente baixo, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano extremamente baixo. Cara, por que ela existe? Eu respondo. Porque é interessante politicamente. Porque isso sustenta uma casta política que ganha muito dinheiro, que desvia muito emenda, que rouba dinheiro da população
E ele não rouba da população da cidade, porque a cidade não produz o suficiente para ela mesma. Ela rouba de nós, paulistanos, mineiros, dos grandes estados que produzem muito. O governo federal vai lá, pega essa grana e redestina essa grana. Então, essas cidades elas precisam ser fundidas. Tá? Tem estados que não deveriam existir. Então, assim, tudo isso tem números, levantamentos, a gente pode até checar isso depois. Tá? Cara, essa é uma pauta extremamente importante do Partido Missão, que eu acho assim que, quando for aplicado, a gente vai ter uma mudança, assim... Imagina que você está sem ar, está faltando ar e você volta a respirar. Ok, você ainda está com fome, sem banho, largado, pelado. Mas você já está respirando. Respira o ar inteiro. Eu acho que é isso. Aí você tem a pauta de guerra contra o crime organizado, que para mim assim, é sensacional. Essa eu ouço bastante. Então, a gente quer acabar com o crime organizado, é literalmente isso. Eu vejo que todas, não te cortando, mas só para a gente engrossar esse assunto. As muitas pautas que o MBL fala aí, vou falar dos principais representantes, o Kim, o Renan, eu acho que todas são válidas de qualquer partido, mas parece que as pessoas não acreditam que seja possível. Vocês realmente acreditam que todas essas pautas são possíveis com o sistema do Brasil hoje? Você acha que tem que mudar a nossa mentalidade? Dá para mudar tudo isso? Porque essas pautas parecem muito boas para ser verdade. A gente fala, mas não é possível. Será que é possível? É possível. É possível? É possível. E eu digo uma coisa, nada do que a gente prega não é estudado previamente. Nenhum posicionamento, isso que é uma coisa muito legal, tá? Que eu estou nessa nova fase de aprendizado político e de inserção política e aprendendo e vivenciando. Cara, a gente não dá ponto sem nó. É muito louco porque tudo tem fundamento jurídico embasado, tá? A gente tem um plano de ação. As coisas precisam acontecer da nossa maneira. Esse é o ponto. Você tá entendendo? A gente precisa, por exemplo, eleger o Renan Santos, a gente precisa de representantes... O Renan Santos, só para situar, para presidente. Para presidente, certo. Presidente. Renan Santos é o nosso candidato à presidência. Certo. Nós precisamos eleger o Renan Santos, nós precisamos de uma casta de políticos do Partido Missão dentro da Câmara Federal, tá? Para poder tocar isso em frente. E a gente precisa da população. Eu acho que é o governo, são os agentes políticos, vamos pôr assim, que mais vai mobilizar pessoas para mudanças serem feitas. Então a gente está falando de plebiscito, né? Votação popular, para quem não sabe, né? É você ter a sua opinião. O governo federal está pedindo a sua opinião. O que você acha sobre o Estado de Defesa brasileiro? Você concorda na gente punir, prender e matar criminosos? A gente quer prender, a gente quer fazer encarceramento em massa de criminosos. Se eventualmente esses criminosos tentarem contra a vida do agente de segurança, aí nós temos que abatê-los, né? A gente prefere que todos vão para a cadeia, sejam presos, e construir presídios e meter esses caras lá, entendeu? É o que a gente quer, é o que a gente busca, é o que a gente procura. Isso tudo é possível. Uma coisa que a gente precisa fazer também é a reforma da Constituição. Isso é, assim, eu diria que imprescindível para tocar outros projetos que a gente tem como objetivo. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque a população quer isso. E você sabe por que os políticos não fazem isso? Porque isso não os beneficiaria, isso os prejudicaria. Não seria nem neutro e nem benéfico. Seria prejudicial para o sistema como ele é tocado hoje em dia. Então, eles não estão interessados, eles não vão levantar essa pauta e as coisas vão ficar por aí. Nós vamos ter dificuldades, tá, muito grandes nos próximos anos. Saiba disso. Só que no final de tudo, só vai sobrar uma resistência contra a esquerda e esse centrão que está destruindo o nosso país, que é o Partido Missão. Ou o Partido Missão ganha agora para dar esse respiro que a gente precisa para executar certos tipos de reformas, ou simplesmente o nosso país vai ficar ainda mais colapsado. E Flávio Bolsonaro não é a solução contra Lula e o PT. Que se vencer Lula e PT, vai ter
a nomeação de mais 2 ou 3 ministros, agora eu não estou lembrado, 2 ou 3 ministros no próximo governo. Você vai ter um possível presidente da Câmara apoiado pelo governo, que vai ser nada mais nada menos do que um mensaleiro, que é o José Dirceu, que o Lula pediu para o Dirceu, vamos lá, se candidate para deputado federal. Ele quer o Dirceu lá, para colocar o Dirceu como presidente da Câmara. Então ele vai ter alinhado o judiciário, completamente alinhado, a maioria das nomeações feitas por ele, o presidente da Câmara, que vai pautar o que ele quer, do jeito que ele quer. Cara, mais 4 anos de governo Lula. São 4 anos que vão render vários anos. Acho que mais de 2 décadas, se não me engano, por conta dessas nomeações e tal. Então, assim, a solução é o Partido Missão. E eu não falo isso porque eu faço parte do Partido Missão, mas porque nós somos os únicos que temos propostas reais para o país, que nós sabemos o que fazer assim que chegarmos ao cargo, assim que exercermos a nossa função. Entende? Bolsonaro, todos esses outros candidatos aí, no centrão fisiológico e até mesmo da esquerda, eles não sabem o que fazer para melhorar o país. São cães correndo atrás de uma moto. Sabe quando passa uma moto, o cachorro fica correndo? E, sabe? Beleza, a moto para. Sabe o que o cachorro faz? Para também. Para também. Sabe por quê? Porque ele corre atrás da moto e quando ele pega a moto, ele não sabe o que fazer. É isso. Lula, Bolsonaro, todos esses caras são a mesma coisa. Vestidas com roupas diferentes. Nenhum tem projeto de país. Todos têm projeto de poder próprio. Para favorecimento próprio. É isso. Entrando na nossa reta final, Gabriel, algumas coisas muito interessantes, porque as pessoas vão falar assim, conheci o Gabriel por causa dos flanelinhas, porque é o vídeo que bombou, mas você já está fazendo vídeo faz bastante tempo. E aí tem alguns vídeos que eu assisti seu, eu achei interessante e eu queria perguntar sobre isso, também para desmistificar algumas pessoas que vai só ver lá o seu, às vezes nem ver o vídeo, vai ver só a capa do seu vídeo e falar, esse cara aqui é um desgraçado. O que quer dizer privatizar as praias, quando você diz? Nossa, isso aí foi uma coisa que gerou polêmica, né, cara? Muitos comentários negativos em relação a isso, mas basicamente o que é? Qual que é a minha ideia de privatização de praias? Conceder os quiosques. Então, por exemplo, a praia é uma área da Marinha, não tem como privatizar, você não pode proibir pessoas de entrarem na praia, né? Você privatiza os quiosques. Aí vamos supor que da raia 1 dessa praia até a raia 2 seja administrado por você. Então você coloca lá o que você quer vender no seu quiosque, tá? Você vai ser responsável pela segurança daquela raia 1 e raia 2 no que tange a monitoramento, câmera de segurança você vai instalar, você vai colocar uma segurança privada, talvez, né? Você vai ser responsável pelas cadeiras da praia à disposição no que tange ali a infraestrutura da praia, não sei. Sim, a área ali de comércio, ali o alcance. Exato, toda aquela questão de eu não quero comer, só quero alugar cadeira, você aluga as suas cadeiras, você pode promover, sei lá, aqui na nossa raia a gente tem fotógrafo, para você dar aqui fotógrafo tira foto, manda para você por e-mail, sabe aquela coisa? Sim. Você pode alugar pedalinho, caiaque para brincar ali no mar, tudo isso, bicicleta para andar na praia, você pode alugar tudo. A gente toma conta da raia 1, da raia 2, tem as nossas regras aqui e tal, mas é aberto para todo mundo, entendeu? A praia continua sendo aberta para todo mundo. Continua aberto. Quero chegar com a minha cadeira, com o meu banco, eu posso? Pode, a praia é pública, você pode colocar sua cadeira, seu banco, seu guarda. A privatização seria basicamente para resolver qual o problema? O problema desses, digamos, flanelinhas de praia, que os caras alugam cadeira, mesa, guarda-sol para você e combinam um preço. Então, eu vou lá, inclusive aconteceu isso lá em Porto Galinhas, foi um bafafá do caramba isso daí. É o seguinte, o cara te aluga por um preço. Vocês acordam, tipo, ok, R$80, R$80, beleza. Você fica lá, você curte sua praia, beleza. Você fala, bom, vou embora. Filhão, vamos lá, eu vou pagar pra você aí. Beleza, 130, né? Você fala, não, foi 80. Não, você combinou 130. Pilantra e tal, os caras iam pra cima, bateram lá no casal. Sim. A gente viu no final do ano, entre o final do ano e o começo do ano, vários casos desses, né? Inclusive de pessoas que ameaçaram mulheres, um grupo de mulheres ameaçou, seguiu essas mulheres até perto
do local onde elas estavam hospedadas, entendeu? Então, assim, são catástrofes que podem acontecer, por quê? Por conta de desordem. Você percebe que tudo isso é uma questão de desordem? E o Estado, teoricamente, que seria o responsável, não está dando conta. Mas veja bem, se você tem uma raia privatizada, um quiosque privatizado, uma administração ali, você tem uma frente. Qualquer coisa que acontecer ali, quem vai responder? Você, que é responsável por aquilo. Eu passei mal, comi e passei mal, comida na praia. Mas o que você comeu na praia? O camarão do cara do camarão que passou. Putz, mas aquilo, a vigilância sanitária consegue fiscalizar o cara do camarão? Não consegue, porque o cara não é um CNPJ, o cara não é uma frente. Certo. Agora, eu consigo mandar a vigilância sanitária fiscalizar o postinho da raia 1 até a raia 2. Entendi. Ele consegue responder juridicamente, ele consegue responder para o Estado, fica mais fácil, você está entendendo? Até a própria polícia, se é chamada para uma eventual confusão, alguma coisa que acontece, aqui tem as câmeras, tem aqui os registros. Então você está dando o quê? Você está, na verdade, colocando um responsável ali pela área, falando, você pode lucrar, mas você é responsável por tudo que acontece aqui nesse quadrado. Bota sua coxinha, camarão, água de coco, cadeira, quer vender a sua mãe, você venda nessa praia. Você está entendendo? Tá tudo bem. Agora, tome conta. E aí o governo vai avaliando quem está tomando conta. Seu serviço está bom aqui? Está dando muito problema. A gente vai tirar a concessão para você e dar para outra. Você tá. E cara, aí o pessoal falou para mim assim, nossa, mas vai ficar inviável alugar cadeira. Porque os caras vão meter o preço lá no topo. Sim. Vai ficar inviável comer na praia. Não vai, sabe por quê? Porque da raia 1 até a raia 2 é você. Da raia 3 até a 4 é outro cara. 5 a 6, outro. 7 a 8. A ideia tem que ser assim. Porque daí você tem pontos específicos onde vai ser mais barato, outros vão ser mais caros. Tá? Isso vai de encontro também com a parte da praia. Tem parte que é melhor, tem parte que é pior. Né? Pior, melhor, Sim, enfim. as pessoas classificam assim, né? Então, isso varia de acordo com cada concessão e como você quer administrar cada concessão. Você também tem uma que dizem que pode ser polêmica, mas é o fim do direito de votar. Para você, não é todo mundo que pode, que deveria votar pelo menos. E quem são essas pessoas que não deveriam votar? O que isso quer dizer quando você fala que você luta pelo fim do direito de votar? Isso é mais uma coisa, é mais um pensamento que eu tornei público. Essa é a sua ideia. Não é muito aplicável, tá? Isso fere vários direitos constitucionais. Eu acho que ainda que uma reforma da Constituição fosse feita, eu não acho que essa coisa seria... Mas seria uma revolta, sim? Porque eu acho que, pelo que a gente estava falando, a formação política do brasileiro é baixa. O QI do brasileiro está diminuindo cada vez mais, entendeu? O raciocínio por trás do voto, ele é quase que primata. Toma aqui um folhetinho meu e eu vou te dar um abraço. Gostei, vou votar. Você tá entendendo? Não sabe nem quem é o cara, não sabe nem o que... Quantas vezes, cara, eu já vi, o cara indo votar para presidente. Mas senador, nem sei. Deixa eu pegar aqui Sim. E vota. Senador. Tá ligado? Sim. Senador. O governador e presidente, não. Eu vejo que os executivos, nem tanto. As pessoas... elas estabelecem uns critérios. Não são critérios lá tão válidos assim, tá? Às vezes o cara fala assim, fulano é a favor do Bolsa Família, entendeu? É um critério geralmente básico para isso. Agora eu vou dizer para você, um cidadão desse tem que votar? Um cara que não produz nada, e eu não falo só do pobre, tá? Do pobre, do miserável que recebe Bolsa Família e outros benefícios do governo, né? Não, eu falo do playboy rico que não trabalha, não estuda, ele terminou a escola porque, é obrigado, né? Depois ele fica o dia inteiro coçando, fumando maconha, ou indo pro parque. Então você acha injusto o mesmo peso do seu voto que exerce, que paga imposto de um cara que não tá nem ligado com porque ele não tá nem aí. Entendi. O que muda para a vida desse cara? Nada. O cara que recebe o auxílio, ele parte de um princípio, tá bom, que eu também acho uma merda, porque você fica refém daquilo, né? Mas o playboyzão, o cara que ganha muita grana, o pai ganha muita grana, o pai produz, a mãe, né, e tal, e ele só fica lá, pegando o carro do pai, saindo, aquela vida assim, tuco, tá ligado? Da grande família, tuco. Ele vive desse jeito aí. Cara, desculpa, esse cara, ele realmente tem que votar? Entendi. Você
Sinceramente, qual a sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que não deveria. Acho que não deveria ser o mesmo peso. Por exemplo, a gente vê, às vezes, um presidiário votando também. Presidiário votando, ótimo exemplo. Também acho. Entendeu? Sabe? Então, assim, tem uma série de categorias e classes e pessoas que não deveriam votar. Perfeito. Ponto. Boa. E aí, um outro que eu já até sei o que você quer dizer, mas muitas pessoas não vão querer nem ouvir. Desenvolver seres humanos superiores. O que seria esses seres humanos superiores para você? O índice de desenvolvimento humano é muito baixo, entendeu? E está ficando cada vez mais baixo em todos os pontos do nosso país. O que é índice de desenvolvimento humano? É o quanto aquele ser humano é capaz de produzir, entendeu? Digamos assim, sozinho. Por exemplo, qual é o seu potencial de desenvolvimento? O que você consegue criar? O que você consegue inovar? O que você consegue empreender? O que você consegue gerar de riqueza para o seu país, de valor? Isso é baixo. Hoje o ser humano médio, aí, o brasileiro médio, ele produz o quê? Nada. Ele entra no TikTok, fica rolando, entendeu? Aí ele cansa do TikTok, ele abre o Instagram, fica rolando. Aí ele cansa do celular, ele liga a TV, vê lá o bando de merda que a programação escolheu, né, para ele ver. Ele dorme, ele vai pro trabalho dele, fala sobre a vida fútil dele, conversa sobre Big Brother Brasil, entre outras coisas. Ele pergunta se a amiga viu que o Vinícius Júnior e a Virgínia voltaram, ou terminaram, ou isso ou aquilo. Estão ultra preocupados com a vida da cantora Ana Castela, com o drama do Zé Felipe e a Virgínia, e como eles se posicionam. Você viu a resposta, quem é o novo BBB, a Casa de Vidro, já abriu, vai votar, não sei o quê. Eles só falam sobre isso, só vivem essa vida. E isso é a maioria do povo brasileiro. Aí você pensa, não, cara, nada a ver, eu não conheço ninguém que vive assim, porque você não está inserido nesse meio. E o seu meio é um meio raro. O seu meio é um meio pequeno. O povão tá nesse mesmo modo operandi que eu acabei de descrever para você aqui. Então, assim, isso é reflexo de um ser humano inferior, de um ser humano que não buscou a evolução, que tem todos os recursos tecnológicos para evoluir, mas ainda assim não evolui. Ainda assim ele escolhe viver essa vida de merda. E aí qual que é o lance? A gente vai punir quem vive assim? Não. A gente vai promover censura às mídias para que a pessoa não veja? Não. A gente vai fomentar o desenvolvimento. Como? Dando perspectiva, coisa que o brasileiro também não tem, que é resultado desse índice de desenvolvimento humano baixo. Perspectiva. Cara, se você não fosse um apresentador, um jornalista, o que você seria? Fala rápido. Eu seria, sei lá, jogador de futebol, que é a primeira coisa que o brasileiro quer ser. Você jogou futebol em algum momento da sua vida? Joguei bem pouquinho. Você teve o mínimo do contato com uma bola. Mínimo. Por isso você gerou essa perspectiva. Exatamente. Não pode ser essas duas coisas. O que você seria? Seria um trabalhador de qualquer função manual. Função manual, tá. Qualquer uma. Você já trabalhou em alguma função manual? Trabalhei como caixa de supermercado uma vez. Viu só? Você tem essa perspectiva. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu desse, em algum momento da sua vida, lá para os seus 8 anos de idade, um violino na sua mão ou um piano, e aí você começa a tocar esse violino ou esse piano durante, sei lá, 5 anos da sua vida. Sei lá, você abandonou esse projeto. Mas você ainda lembra como é que faz e tal, você entende o conceito. Você provavelmente, em algum momento, se a gente continuasse essa brincadeira de falar sobre o que você seria, você tocaria nesse ponto. Eu seria pianista, violinista, professor de música. Aquilo que eu tive contato anteriormente, entendi. A ideia é abrir o leque. Legal. Oferecer perspectivas diferentes. Então, meninão, você vai para o meu projeto, sim. Você vai para o seu projeto, esse projeto você vai ter comida, porque você precisa se desenvolver. Existem estudos científicos que mostram que a falta de proteína, e assim, não é muita falta. Você não bateu os macronutrientes ali que você precisava de desenvolvimento, um número exato de proteínas diária recomendada, né? Você não vai desenvolver sua função cerebral completamente. Isso vai te causar problemas cognitivos. Você vai ter problema de raciocínio, você vai ficar mais burro porque você não comeu direito. É isso, é simples assim. Você tá entendendo? E é um problema que a gente enfrenta no nosso país. A carne, a picanha, não veio, cara. Você tá entendendo? E tá cada vez mais caro. O frango tá cada vez mais caro. O ovo tá cada vez mais caro. Estamos falando de fontes de proteína direto. Entendeu? Então, assim, lá dentro você vai comer direito nesse projeto. Você vai praticar diversos esportes. Eu acredito que todos os seres humanos superiores, eles têm que praticar 3 tipos de esporte como obrigação em sua formação como cidadão, como ser humano. Musculação, para fortalecimento do corpo e condicionamento físico geral.
luta para autodefesa e autoconfiança, entendeu? E esportes coletivos. Aí escolhe futebol, handebol, basquetebol, voleibol. Tem vários esportes coletivos, você pode escolher um. Eles têm que passar por esses três. E isso precisa ser constante, isso precisa ser, sabe, todo dia. Quando eu não fiz luta, eu fiz futebol. Quando eu não fiz futebol, eu fiz musculação. Essas coisas, tá? E cercando. Eu acredito que essa pessoa ela também precisa ter, dentro desse curso extracurricular que eu estou montando, aulas de linguagem. Porque o ser humano, que ele tem confiança, ele raciocina, ele precisa saber se expressar. Um ser humano que se expressa é um ser humano que cria oportunidade de emprego, que gera oportunidade de emprego, que... Uma pessoa que se comunica bem, ela convence e vence. Tá entendendo? Então, ela precisa, sim, de um vocabulário um pouco maior. Por exemplo, muitas pessoas não sabem o significado de várias palavras no português, mesmo sendo brasileiras. Você sabe o que é defenestrar? Não faço ideia. Defenestrar é um verbo. Eu defenestro, tu defenestra, nós defenestramos. Que significa? Que significa atirar coisas pela janela. Aí você fala assim, como assim? Fulano de tal defenestrou fezes de seu apartamento. Isso, por si só, significa que fulano de tal atirou fezes de sua janela. Só que se eu falar defenestrar para alguém, você acha que essa pessoa sabe que defenestrar é atirar coisas pela janela? Eu não fazia ideia. Tá entendendo? Isso é muito comum. Defenestrar, assim como várias outras palavras na nossa linguagem, não são reconhecidas. E quando você sabe falar português, quando você domina a língua, você se comunica melhor, você tem mais confiança, você apresenta um nível, um grau de conhecimento e seriedade muito maior. Isso é importante, essas pessoas precisam de aula de linguagem. Não só aula de linguagem, mas precisam também de aula de retórica. Para quê? Para saber o que fazer com todas as palavras que ela aprendeu. Sim. E debates. Para formular ideias no entorno em que ela vive, dos esportes, da alimentação que ela faz, da aula que ela tem e não sei o quê, para saber jogar essas ideias e confrontar ideias opostas geradas no mesmo ciclo de convivência. Além disso, existem pessoas que têm funções mais voltadas para a tecnologia. Essas pessoas elas precisam aprender programação. É uma profissão do futuro, é uma profissão do presente também. Né? Precisa ter programação dentro desse local. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, Gabriel, isso é um céu? É quase um céu, só que melhor. Muito melhor. Né? Um céu 2.0. Muito melhor, muito mais estruturado. E é possível aplicar. É possibilíssimo aplicar isso, entendeu? É possibilíssimo aplicar isso. Então, isso são seres humanos superiores que você diz. Eu não vou dizer, você vai me dizer. Um ser humano que treina todos os dias, pratica esporte todos os dias, dentro desse que eu falei, tem conhecimento de linguagem, ele tem conhecimento de tecnologia, ele tem conhecimento de arte, que eu não toquei nesse assunto, mas, enfim, os instrumentos musicais clássicos, tá? Violino, piano, harpa, ter contato de fato com isso, órgão, ter contato direto com isso dentro dessa instituição. Você tem artes manuais, vou ensinar a criança ou adolescente a fazer esculturas com argila, com essas coisas, eventualmente até com madeira, esculpir, tá? Marcenaria, cursos de marcenaria dentro disso, artes cênicas, para o cara se expressar, enfim, tá? Claro, tudo isso com propósito, tá? Sim. Não é tipo artes, não, é com propósito. Então, por exemplo, a marcenaria para criar símbolos nacionais novos. Pega aí, galerinha, vamos lá, hoje nós vamos criar um símbolo brasileiro. Pensem em um animal brasileiro e vamos esculpir aqui, vamos fazer uma coisa. O melhor vai ser levado para uma competição de artes, uma exposição, sei lá, uma coisa assim, tudo fomentando essa competitividade, entendeu? Todos esses projetos, todos teriam uma ligação de ranqueamento, essa busca por ser o melhor aqui. Não sou tão bom no esporte, eu vou para a tecnologia, não sou tão bom nisso, eu vou para as artes. Eu vou ser o melhor ator. Você não sei o quê. Então, assim, tudo isso voltado. O cara que está inserido nesse meio que eu estou te descrevendo aqui, na sua opinião, não sou eu que estou dizendo, ele é ou não é superior? Ele vai ser superior, não na ideia que as pessoas vão querer rotular de ser melhor na questão, uma pessoa é pior, outra é melhor, mas ela vai se destacar, obviamente ela vai ser superior. É basicamente isso. A pessoa que passar por esse projeto, ela vai se destacar na sociedade, não importa o que ela vai fazer. Ela vai ser superior, vai ter um destaque. Sim, ela pode escolher vender
hot dog. Ela não vai vender hot dog com a mesma perspectiva de quem vende hot dog sem ter passado por isso. Talvez você criou uma ideia de que superior é o cara que tem mais dinheiro ou que é mais famoso, mas talvez superior é o cara que vende hot dog, mas sabe uma linguagem que eu não sei. O cara que vende hot dog, às vezes ele está vendendo hot dog com um propósito, com um plano de ação muito bom para os próximos 10 anos da vida dele. Perfeito. Assim como eu já conheci, tem uma casa de hot dog aí que está ligada a um político específico, mas enfim, eu não vou citar, mas o cara foi visionário. Ele começou o carrinho de hot dog, ele foi faturando, ele empreendeu e hoje ele tem diversas lojas de hot dog. Diversos. O cara é empreendedor brabo. Só que você não faz isso com uma perspectiva bobona. Você faz isso com uma perspectiva braba. Tipo assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei onde eu quero chegar. Essa perspectiva ela só é criada a partir de uma vivência. Qual foi a vivência desse cara? Não sei. Mas direcionou ele a isso. Perfeito. Gabriel, a última pergunta, que é o que deu o boom e as pessoas vão lembrar do Flanelinha. Eu vi você e vou chamar de, com todo respeito, de bando de jovens indo lá na 25 de março, quebrando o caixote. Tem até uma menina que estava com a camisa do Brasil, é a Gótica? É a Gótica, a nossa Gótica. Cara, eu falei, que esses caras doidos estão arrumando confusão lá na 25 de março, onde está totalmente um risco ali, ainda mais com os interesses que devem acontecer ali. Como é que vocês vão resolver, entre aspas, esse problema dos flanelinhas? E vocês não têm medo de acontecer alguma represália ali, porque vocês não têm mandato, vocês não são autoridade civil e tudo pode acontecer. Qual que é a visão? Você acha que vai resolver, vai mudar alguma coisa e vocês não têm medo de acontecer alguma coisa ali? Primeiro, o poder não está com o político. Quando o brasileiro entender isso, ele vai mudar o país. O poder emana do povo. A força da população é muito maior do que qualquer político boçal que fica lá esperando um bando de aprovação para poder passar um projeto de lei. A força de resolução do povo é maior, tá? Um bandido que rouba alguém aqui, e aqui mesmo ele é punido por populares, ele já foi julgado e ele já foi punido, tá? Pode não ser a punição prevista em lei, mas ele foi punido. O lance é o seguinte: nós não temos mandato. Nós temos muito medo do que pode acontecer em qualquer ação dessa, tá? E aí que está o grande clique da coisa. O medo paralisa muitas pessoas. Mas é impossível você ser corajoso sem sentir medo. Porque o ato de coragem é o ato de enfrentar o medo. Logo, a ausência de medo não representa coragem. Eu tenho um grupo de jovens muito corajosos que estão dispostos a tudo pela mudança do nosso país. Esse grupo de jovens merece toda a honraria. Todos aqueles caras que andam comigo, eles não são menos importantes do que eu. Eles são tão importantes quanto eu. Eu encabecei o movimento, mas a força está neles. Porque sozinho eu não faria nada. É como um corpo. Eu preciso do cérebro. Mas se eu não tiver membros para esse cérebro comandar, não rola. Eu preciso de uma boca para expressar as ideias que esse cérebro passa. Tudo é extremamente funcional. Então, cada um daquele time, e muito, muito mais que virão, cara, cada um é muito importante. Então, sim, nós temos medo, mas em contrapartida nós temos coragem de enfrentar esse medo. A nossa ação, ela já reverberou mudanças. Existem vereadores que estão protocolando projetos de lei a partir da nossa viralização para acabar com os flanelinhas. Eu não considero isso como roubar a nossa pauta, porque a pauta do flanelinha é uma pauta de todo brasileiro. O brasileiro ele odeia o flanelinha. Até porque não é uma profissão, não é legalizado. Exatamente. Ninguém pode chegar ali, colocar um cone e falar que essa área é minha. Exatamente, entendeu? Se torna uma área da rua pública como se fosse privadas. Então, assim, é um inimigo público. Ninguém gosta de flanelinha. Acho engraçado, sim, a vereadora querer protocolar um projeto de lei bem agora, né? Vereadora quem que é? Desculpa. Uma vereadora do Novo. Cris Monteiro, será? Isso. Acho engraçado, né? Ela teve todo esse tempo de legislatura para olhar para isso. Olhou para agora. Ok, chamamos a atenção, tudo bem. Acho que isso faz E ela não pediu, ela não
entrou em contato com vocês no momento para Não. falar, vocês estão fazendo um trabalho legal, eu quero protocolar? Não, mas tudo bem. Sabe por quê? Acho que é trampo dela mesmo. Tipo, cara, você está trabalhando no cargo público? A gente fez você olhar só agora para isso? Legal. Que bom que você olhou. Ótimo. Faça o seu trabalho, por favor. Entendeu? Porque a gente não espera. E vocês menos. também têm a Amanda na Câmara também, que pode ajudar. A gente já entrou em contato com ela já vai. A gente tem uma ação muito boa. Inclusive, a gente está prevendo um projeto de lei para criminalizar o flanelinha. A gente vai ver aí o que dá para fazer, em qual esfera isso vai. Mas já estão discutindo. Em qual esfera isso vai ser aplicado? Eu não sei se na Câmara Municipal, se isso rola, mas com certeza isso é uma pauta que eu quero levar a âmbito federal. Eu quero levar essa pauta adiante, eu vou, junto com todo o meu time, com toda a nossa organização, a gente vai criar soluções para criminalizar esse ato de flanelagem, né? Porque hoje é enquadrado como um crime de extorsão, mas como é que você prova que o cara está fazendo uma extorsão ali? Como que você prova que ele só não está oferecendo um serviço que é previsto e é regulamentado pela lei federal, que é o guardador de carros? Ah, entendi. Tá? Então existe uma diferença entre o guardador de carros e o flanelinha. Ah, tá. Você estaciona o seu carro, eu quero guardar o seu carro. Fulano, eu ofereço um serviço para tomar conta do seu carro por R$40 a hora. Você topa? Você pode dizer sim ou não. Se você disser sim, eu tenho que ficar ali tomando conta do seu carro, não como esses caras que pegam o seu dinheiro, vai dar uma volta, né? Você chega para pegar o carro, o cara nem tá mais lá. Sim. Então, ele tem essa função. Eu vou guardar o seu carro, vou tomar conta dele e tal, que não sei o quê. O flanelinha, ele extorque você. Tipo, então ele chega, aí fulano, tá, estaciona aqui, beleza. Falou, patrão, dá uma forcinha aí e tal, que não sei o quê, periri, nós estamos aí dando uma olhada nos carros aí, né, e tal, que não sei o quê, periri, parará. Ah, mano, não tô sem dinheiro. Que os caras destroem o carro aí, mano. Os caras passam arriscando. Meio que dá uma ameaça. Você entendeu? Mas tudo com aquele jeitinho, tipo, Sim. sabe? E a gente sabe que isso é uma extorsão. Então, assim, cara, eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível a gente criminalizar isso. E é o que a gente quer levar como proposta, uma das propostas que a gente quer levar aí pra frente, tá? Você é pré-candidato a algum cargo ou ainda pretende isso em algum momento? Porque eu vi que o Missão já está lançando alguns pré-candidatos a deputado estadual, federal. Você já pode se considerar algum pré-candidato ou ainda não estão estudando alguma possibilidade? Eu sou pré-candidato a algo. Ainda não Eu sou pré-candidato a algo. está disponível para o Missão? Uma vez que você entra para o Missão, para o partido Missão, você tem que estar disponível, sabe? Você tem que estar disponível. A gente não sabe qual vai ser a missão, mas a gente sabe que a gente tem um. Perfeito. Entendeu? E é isso. Eu sou pré-candidato a algo que nós descobriremos juntos nos próximos episódios. Perfeito. Sempre eu encerro pedindo para você, ou para o entrevistado, me dar um conselho. Qual conselho você daria para mim, que o conheceu hoje, jornalista? Que conselho você daria? Que conselho o Gabriel daria para mim? Cara, Um pouco de contato que você teve comigo, você acha que poderia me aconselhar em algo? tá. Use o dom da comunicação para gerar informação de verdade, para guiar o nosso povo para a coisa certa. Os comunicadores do país são muito conhecidos. A gente tem diversos comunicadores. Eu poderia passar aqui a tarde falando para você nomes de comunicadores diversos. Pense quantos deles usaram sua relevância para fazer a diferença. Sendo jornalista especificamente, quantos deles usaram a profissão para poder guiar a população para a notícia de fato, para poder falar aquelas coisas que ninguém fala, que é proibida, que ele vai ser perseguido, que ele vai ser caçado, eventualmente até ameaçado ou morto por dizer aquelas coisas. Esse é o tipo de jornalismo que a gente precisa no Brasil. Um jornalismo sem lado, sem viés, que ele vai apontar todos os defeitos daqui, dali. Um cara que tenha coragem. Utilize o seu coração para pautar as notícias. Utilize o seu coração para convidar pessoas aqui. E acima de tudo, esteja do lado da verdade. Não seja imparcial enquanto a isso. Não seja imparcial enquanto a isso. Não dá para ser imparcial enquanto ao que é verdade ou mentira. Você precisa ser assertivo nisso. Eu acho que é isso. Esse é o meu conselho. Muito bom. Muito obrigado, Gabriel.
Gabriel Piauí está tacando o terror nos flanelinhas. Eu vou deixar as redes sociais dele aqui. E vocês lembrem desse nome, Gabriel Piauí. Muitos já conhecem, mas quem não conhece, Gabriel Piauí. Em breve, candidato a alguma coisa, só o tempo dirá, mas vocês podem acompanhar o trabalho dele. O trabalho na rede social também vai estar aqui embaixo. E agora o último recadinho que você dá para quem está te assistindo aqui no YouTube. Não perca tempo com velhos mentirosos, não perca tempo com a velha política. Venha para o que há de novo e o que há de melhor nesse país. Partido Missão, a gente conta com cada um de vocês. Muito obrigado, você que assistiu até aqui, se inscreva no canal, comenta quem vocês querem ver aqui e até o próximo vídeo. Cara, muito obrigado, hein?